Olá, professora! Olá, professor! Sejam bem-vindos a esse espaço formativo. Aqui nós vamos ampliar os nossos conhecimentos acerca do documento curricular do Estado do Tocantins para educação infantil, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. O nosso documento curricular foi elaborado a partir das diretrizes da BNCC e está estruturado em competências e habilidade. A versão online e a versão impressa do nosso documento se apresenta em 4 cadernos. Nós temos o caderno da educação infantil, temos o caderno de ciências humanas, representada pelos componentes de história e geografia, e temos ensino religioso, que é uma área de conhecimento e também um componente curricular. Nós temos o caderno das ciências da natureza, representada pelo componente de ciências, e nós temos também a área de matemática, representada pelo componente de matemática. Temos o caderno da área de linguagens, aqui representada pelos componentes de língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Bom, e qual a diferença entre competências e habilidade? Cada caderno, por área de conhecimento, ela apresenta também as competências específicas das áreas. Essas competências das áreas, os nossos estudantes precisam desenvolver ao longo dos 9 anos de ensino, correspondente a essa etapa de escolarização dos anos do ensino fundamental. Tem também as competências específicas de cada componente. E aí, professor, nos proporciona, que o nosso planejamento ele seja elaborado de forma vertical e de forma horizontal, porque as competências, bem como as habilidades, elas perpassam tanto em um componente como o outro componente da mesma área e até mesmo das outras áreas de conhecimento. E afinal, como que eu posso definir habilidades? Bom, vamos pegar o nosso caderno da área de linguagens, lá na página 91, e aqui a gente tem o nosso organizador curricular, o nosso documento ele vem estruturado também o nosso organizador curricular, e dentro do nosso organizador curricular, nesse caso aqui de língua portuguesa, nós temos o campo de atuação, o eixo, a habilidade, o objeto de conhecimento e as sugestões pedagógicas, caso o professor queira inserir no seu planejamento de aula. Bom, vamos analisar aqui uma habilidade lá do 3º ano de língua portuguesa, que diz assim, usar acento gráfico, agudo ou circunflexo em monossílabos tônicos. Cada habilidade, ele indica o processo cognitivo, ou seja, ele indica o que o aluno precisa aprender. Então, nesse caso aqui, usar acento gráfico, o verbo é um verbo de ação, usar acento gráfico. Então, o aluno, ele precisa conhecer o que é um acento gráfico, o que é um acento agudo, o que é um acento circunflexo, para saber usar esse acento num texto, numa frase, em uma palavra. Cada habilidade, ela está relacionada ao objeto de conhecimento. E o objeto de conhecimento pode ser entendido tanto como conteúdo, como processos ou como conceitos. Então, neste caso dessa habilidade aqui, qual seria o objeto de conhecimento? Nesse caso, o objeto de conhecimento aí seria o acento agudo e acento circunflexo.
Na própria habilidade, a gente também tem como identificar a intensidade dessa aprendizagem, que são os verbos modificadores dessa habilidade. Então, ou seja, a habilidade ela pode ser definida como saber fazer, né? Saber fazer. Neste caso, o aluno precisa saber usar o acento gráfico, né? Usar o acento agudo ou o acento circunflexo. Conhecer, usar, identificar, são todos verbos de ação. E essa ação pode ser uma ação física ou pode ser uma ação mental. Bom, e o que é competência? Como é que eu posso definir o que são as competências? Competência é essa mobilização desses conhecimentos, desses conceitos, desses valores adquiridos no desenvolvimento dessas habilidades. É bom destacar aqui que as competências, elas não são alcançadas, elas são desenvolvidas, né? E para que elas são desenvolvidas? Para que esse aluno, ele reconheça, conheça, identifique e saiba utilizar esses conhecimentos, né, na sua vida cotidiana, na sua vida prática. Bom, mais outro recadinho. Vocês podem acessar no site da Secretaria de Educação, www.seduc.to.gov.br, para ter acesso ao nosso documento curricular Tocantins, né? Um abraço e até a próxima.